gente, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os cuidados dos pés na atualidade. Mas antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. O meu nome é Alexandra, sou gaúcha aqui da Serra. Enfim, então eu sou podóloga, técnica em podologia, formada aqui pela Universidade de Caxias do Sul, desde 2012. Então, quando a gente estudava, nós tínhamos atendimentos para a população em geral em Caxias, encaminhadas pela UBS aqui de Caxias. Então, o que fez eu procurar a podologia, conhecer e me apaixonar pela profissão? Foi quando eu trabalhava no salão de beleza junto ao meu pai, veio uma moça que tinha derrubado uma caixa em cima da unha dela e ela disse que estava fazendo tratamento nessa unha com a podóloga. E a podóloga saiu de licença maternidade e não deixou ninguém para ver se quando precisasse de alguma coisa ajudasse ela. Daí ela foi lá e o que eu percebi? O dedo dela estava completamente preto e tinha um ferro nessa unha, que deu para ver que estava dentro da pele que estava machucando. E só que esse ferro estava colado. Então eu fui para dedução. Vou botar ela no pé numa bacia com uma água bem quente para descolar o ferrinho, tirar e ver o que a gente pode fazer. E exatamente foi o que eu fiz. No que eu tirei o ferrinho, saiu muito pus, mas não era um pus normal, amarelo claro, era esverdeado, quase preto, um cheiro muito forte. Aí eu tirei o pezinho dela da água, a gente fez um curativo e eu pedi para ela ir no médico, porque eu tinha certeza que estava necrosando, mas ela tinha que ir para o médico para ver exatamente se precisava tomar remédio, coisa parecida. 2 dias depois, eu liguei para ela e ela não foi no médico. Ela disse que simplesmente o dedo dela melhorou. Aí, conversando com meu marido, contando a história, nós fomos pesquisar o que era aquele ferro. E o ferro é o cordão ortodôntico que os dentistas usam para alinhar os dentes. E esse eu imaginei, então tá para alinhar a unha dela. Mas por quê? E continuamos a pesquisar e descobrimos a profissão. E em Caxias já tinha esse curso técnico que era na Universidade de Caxias. Aí a gente se inscreveu e hoje eu estou até hoje na área e muito apaixonada pela podologia clínica. Então, o que é a podologia? A podologia é a ciência da área da saúde que vai estudar o pé como um todo. A gente vai estudar sobre prevenção, sobre anatomia, sobre as doenças, né? E a podologia, ela vem para isso, para a gente conseguir prevenir os cuidados para que a pessoa diabética ou pessoa com alguma doença autoimune não tenha reflexos nos pés, como uma amputação, por exemplo, ou a perda total da sensibilidade e daí cria-se uma ferida. Então a podologia ela vem para auxiliar os tratamentos médicos. Então a podologia vem auxiliar nas prevenções de malefícios que a gente pode ocorrer no pé. A importância de um olhar diferente para os cuidados com os pés não é só aquele momento do dia a dia, mas também existe a parte genética da situação. Por quê? A
parte genética não serve só para beleza, pela inteligência, mas também a gente pode ocorrer doenças imunossupressoras ou outros tipos de doença que pode agravar no pé. Infelizmente, existe uma doença que é a diabetes mellitus, que ela tanto pode ser genética como ela pode ser pela não cuidado da alimentação, o desleixo, não fazer alguma atividade física ou alguma medicação, enfim, que é tudo em excesso, né? Então, uma dessas doenças é a diabetes mellitus, que ela pode ser tanto genética ou pelos nossos hábitos errados, os hábitos alimentares, excesso de drogas ilícitas ou drogas medicamentosas, enfim, tudo isso infelizmente acontece, né? Está um pouco fora do nosso alcance de resolver. Então, muitas vezes a genética é o nosso dilema, né? Por que também eu digo isso? Muitas vezes, quando a criança está na barriga da mamãe, ele vai botar o pé debaixo da costela dela e inflama, porque fica batendo ali, chuta, a mãe caminha, se movimenta e tá batendo o dedinho ali na costela. Muitas vezes a criança nasce com ele encravado, inflamado, e que a gente tem que tratar. E um dos benefícios que a gente tem na podologia a gente diz assim que é o andar descalços. Ele vai te gerar um prazer, vai te conectar à natureza. Então toda aquela energia ruim ou boa, ela flui pelo corpo, pela natureza e é prazeroso. Só que a gente sempre tem que ter cuidado, porque o terreno que a gente anda, ele é disforme. Então a gente pode machucar, pode entrar um espinho. Então por isso que hoje, por mais que seja gostoso, a gente sempre fala, tente evitar de andar descalço por essas situações. Mas claro, que se for um terreno que tu conhece e que esteja devidamente cuidado, por que não? Então, outra curiosidade que a gente tem, a gente quando criança, quando nasce, os pés são pequenininhos e os ossinhos são minúsculos. Conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai chegando na velhice, tem a parte da gestante, o corpo da gente vai mudando, só que o pé acompanha também. Muitas vezes a gestante usava um calçado, um número diferente antes de engravidar e depois o pé dela muda, porque há um desabamento do pé, o pé alarga, porque tem um serzinho dentro da barriga e está fazendo pressão nesse pé, certo? E na velhice, muitas vezes o que acontece? A gente não tem mais a flexibilidade, a gente tem o braço curto, tem uma barriga grande, tudo isso vai prejudicar a tu ter uma visão melhor do seu pé, para tu conseguir cortar a unha sem se machucar. Mas então, isso faz a gente pensar como que a gente vai se readaptar para ter esses cuidados mais práticos com o pé, porque ele vai te levar a qualquer lugar. E a diabetes mellitus, ela infelizmente, quando ela não está controlada, a gente vai perdendo a sensibilidade, porque tu pode ter uma pedrinha aqui no pé, ele vai machucando, machucando, machucando e tu não está sentindo. E
daí se cria uma ferida muito grande. E às vezes, conforme a situação, pode levar a uma amputação. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas que é cuidados com os pés. Uma, quando tu for lavar o pé, lavar bem por cima, por baixo, entre os dedos, inclusive na unha. De preferência, tenha uma toalha para você secar bem esse pé. Novamente, tu vai secar bem por cima, por baixo, entre os dedos e a unha. E quando tu secou bem os pés, eu vou pedir para tu inspecionar. O que acontece? Tu pode pegar um espelho, sentar e botar no chão para olhar o seu pé por baixo. Por quê? Pelo fato da velhice, enfim, ou da diabetes mellitus, a gente perdeu um pouco da sensibilidade, a gente pode observar se não está com uma frieira, com uma bolha ou com alguma lesão que a gente tem que ter o alerta para ver se ela não aumenta, se não se prejudica. Inclusive nos sapatos, a gente tem que fazer essa inspeção, porque às vezes pode entrar até uma aranha dentro do calçado e pode machucar. Sempre manter o calçado bem limpo por dentro, principalmente na ponta, onde tem os dedos, para justamente a gente evitar a proliferação de fungos e bactérias ali. Sempre trocar o calçado, se usou um calçado hoje, bota outro amanhã, deixa aquele calçado secar, ficar bem sequinho, arejado, que ali também é um berço para o fungo, para a bactéria, porque ele gosta da umidade, do escurinho, e a gente tem por natureza, o pé da gente soa, então dentro do calçado é fácil a gente ter uma micose, tanto no pé como entre os dedos e nas unhas. Importante também é a gente umectar o pé. O que é umectar o pé? É passar o creme e tomar bastante água, porque o nosso corpo ele é a base de água para tudo funcionar bem, para a pele ficar bonita, para a gente conseguir fazer o xixi, o cocô, todas as funções do organismo funcionar bem, a gente precisa de água. E principalmente o pé, porque daí a pele não vai ficar ressecada, não vai ficar aquelas cascas e vai evitar a gente ter fissuras, rachaduras que muitas vezes elas podem ser profundas, dói e outras vezes até sangram. A gente também temos que evitar de cortar muito a unha, porque no que tu corta muito a unha, o que acontece? Pode a gente tirar o pedaço e se tu cortar de maneira errada, pode ficar uma pontinha de unha lá dentro que isso pode vir a encravar ou a inflamar. Aí quando tu for na podóloga vai doer muito, porque ali tá machucado, tá inflamado. Então, sempre cortar reto, arredondar o cantinho da unha com uma lixinha de unha, nada mais. A gente também deve evitar de usar lixa nos pés ou qualquer lâmina de corte para tirar algum calo, para alguma fissura,
porque isso tu tá prejudicando mais. A podologia, quando ela usa a lâmina para fazer o desbaste do calo, a gente sabe o limite. E às vezes em casa, por a gente não entender esse limite, a gente força, 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 força naquela lixa e que a gente acaba machucando, né? Então, se evite. Tu quer dar uma aparência melhor? Faz uma esfoliação no pé com um creminho próprio de esfoliante, que vai ficar bom igual. Como eu falei um pouco antes, os calçados sempre têm que ser limpos internamente, mas a gente também precisa evitar calçados que tenha costura interna, que sejam muito apertados ou saltos muito altos, porque tudo isso prejudica. Se tem a costura interna do calçado ou de uma própria meia, ela vai estar raspando na pele do pé e vai criar ou um calo ou uma ferida. Nos pés que são saltos muito altos e que tu não troca a altura do salto, o que acontece? A gente tem um encurtamento da panturrilha. Aí quando tu vai botar o pé no chão, dói muito a panturrilha. Então, são coisas que a gente tem que evitar. Vamos supor que tu botou salto 15, amanhã tu usa um salto 10. Depois de amanhã tu vai usar um salto 2. Enfim, faça esse intercalamento para não ter esse encurtamento da panturrilha, dos tendões, dos ligamentos, que daí quando tu colocar o pé no chão, não vai doer. Sempre as meias a gente tem que dar preferência para meias de algodão, não meias sintéticas, porque as meias de algodão o pé vai transpirar tranquilamente. As meias de sintéticas, elas retêm a umidade, elas retêm o calor, então isso não é bom. E evitar também a costura por dentro da meia, porque que nem os calçados, ela vai ter o atrito com o calçado e vai machucar o pé. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes aqui da clínica, que eles não deixam de procurar a sua equipe multidisciplinar, que eles estejam as suas consultas em dias com seus médicos, com seus profissionais da saúde, eles não deixem de fazer o exame, que tudo isso é para o seu bem-estar. E tendo essa equipe multidisciplinar, vai refletir melhor no seu organismo, manter a sua alimentação balanceada, fazer exercícios físicos. Não é para ser um triatleta, mas o pouco que tu já comece a fazer, seja 10 minutos por dia, o teu organismo vai entender e vai começar a ter melhoras para você. E não esquecer de tomar as suas medicações correto, em dia, como o médico prescrever, que o que a podóloga também prescrever, né? Porque é um conjunto de coisas. Então, não esquecer de tomar ou passar as medicações de forma correta, como o médico orientou, como a sua podóloga orientou. Porque eles são os profissionais habilitados que vão compreender e te dar um auxílio correto. Uma das coisas que eu também oriento aqui é o alongamento dos pés, porque muitas vezes as pessoas vão para uma academia, vão fazer um esporte e fazem para o corpo todo, mas e o pé? O pé também precisa, porque ele também tem ligamentos, eles têm tendões, músculos e eles também precisam ser trabalhados. Então, não deixe de fazer alongamentos. Então, mantendo esses cuidados constantes e diários, a gente vai ter uma melhora, tanto física como emocional. E a gente evita problemas futuros. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida.
assistir um videozinho sobre alongamentos. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on. E claro que a mudança de hábitos sempre vai ser difícil em todos os sentidos, seja para a alimentação, para a atividade física e para esses cuidados com os pés. Mas o importante é que toda essa mudança de hábito é necessária para tu ter uma qualidade de vida que melhore o seu humor diário e no seu dia a dia, principalmente nos pés, porque se tu tá com o pé machucado, apertado dentro do calçado, chega no final do dia tu tá irritadíssimo. E a gente tendo essas mudanças, esses pequenos detalhezinhos no dia a dia, a gente vai ter mais conforto e os pezinhos vão estar mais alegres. Então, a podologia vem para lhe auxiliar com esses cuidados e deixar você e seus pés mais saudáveis e felizes. Pronto? Então, espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida é só me procurar. Então, tenho aí com vocês os meus contatos. Eu quero agradecer muito à Sociedade dos Diabéticos de Ourinhos, ao Wagner que me contatou e que espero que tenha sido um momento agradável a todos vocês. Muito obrigada e até mais!